Então vamos lá, gente. Quarta e última aula. Na minha opinião, uma das principais aulas. Por quê? Conjuntivite é a principal causa de olho vermelho que nós temos. Então, independente da especialidade que vocês venham a seguir ao longo da vida de vocês, a chance de vocês pegarem alguém com olho vermelho e secreção é muito grande. Então, daí a importância deste tema, conjuntivite, até mesmo para um médico generalista, não exclusivamente para um oftalmologista, tá? A grande característica das conjuntivites é a presença da secreção. Então, ao contrário das uveites, você não tem secreção, mas você tem uma associação muito forte com doenças sistêmicas, e do trauma, que você tem a história de ter havido um trauma, nas conjuntivites você vai ter olho vermelho e secreção, tá? Então, isso é muito importante para você saber. Esse primeiro slide aqui, na minha opinião, é o principal slide, porque ele vai mostrar tudo o que vocês precisam saber das conjuntivites. Então, com relação à avaliação clínica das conjuntivites, sintomas, o que o paciente vai te reclamar? Lacrimejamento, ardor, prurido, fotofobia, olho vermelho. O que ele vai ter? Dor, sensação de corpo estranho. E, na sua totalidade, secreção. Essa secreção pode ser uma secreção aquosa, mucosa, purulenta ou mucopurulenta. De acordo com a característica da secreção e de acordo com a característica da reação conjuntival, você já consegue saber qual é a origem dessa conjuntivite. Reação conjuntival nada mais é que os achados biomicroscópicos que você vai ver na lâmpada de Fenda em relação à inflamação da conjuntiva, principalmente na sua porção tarsal, ou seja, na sua porção que reveste internamente a pálpebra. A gente tem a conjuntiva bulbar, que reveste o globo ocular como um todo, que está sobre a esclera, e a gente tem a conjuntiva tarsal, que é aquela que reveste a pálpebra, seja pálpebra inferior, quanto a pálpebra superior. Então, essa reação conjuntival, biomicroscopicamente, ela é melhor avaliada na conjuntiva tarsal superior. Daí a importância de se everter a pálpebra superior, tá? Membranas nada mais é do que a solidificação ou coagulação da secreção, tá? Então, você vai ter a formação de membranas, falsas membranas ou membranas verdadeiras. Secreção aquosa e mucosa, você vai ver, na sua grande maioria, nas conjuntivites alérgicas e virais, e até mesmo na conjuntivite química, como falamos anteriormente. Já a secreção purulenta ou mucopurulenta, ela é uma característica de conjuntivite bacteriana, ok? A linfadenopatia também é muito importante, porque, por exemplo, na conjuntivite viral, na ceratoconjuntivite epidêmica, que é a adenoviral e a mais frequente, que a gente vê em surtos, geralmente você tem um linfonodo pré-auricular. Agora, dependendo da gravidade, da patogenicidade do agente etiológico, né, da bactéria ou mesmo do vírus, você pode ter uma linfadenopatia que acomete toda a região cervical e submaxilar. Quemose nada mais é do que o edema da conjuntiva. Você vê muito na conjuntivite alérgica, mas pode estar presente em todas as conjuntivites. A conjuntivite adenoviral ou ceratoconjuntivite epidêmica é o que nós mais vemos em surtos, tá? Ela, na sua maioria, é bilateral, ela tem um período de incubação de 4 a 10 dias e o paciente vai reclamar de vermelhidão, fotofobia, podemos encontrar edema palpebral e quemose. Aqui as fotos mostram o aspecto de olhos com conjuntivite, você vê que pode haver até uma pitose palpebral pelo edema da pálpebra, olhos muito vermelhos,
lacrimosos, como muitos gostam de dizer. Pode haver também hematomas subconjuntivais. Aqui a gente tem a formação de uma pseudomembrana e a reação que a gente vê conjuntival são folículos, tá? Ao contrário, por exemplo, da conjuntivite alérgica e da conjuntivite bacteriana, que na sua maioria nós temos papilas. Então, a reação conjuntival biomicroscopicamente ou forma folículos ou forma papilas, tá? Neste caso, nós temos uma linfonodopatia pré-auricular, muitas vezes o paciente não percebe, na hora que você palpa, ele sente um dolorimento e vai perceber que está infartado aquele gângliozinho. Na sua grande maioria das vezes a secreção é aquosa, mas pode tornar-se mucopurulenta se houver uma infecção bacteriana sobreposta, e a pseudomembrana é quase que mandatória, tá? Geralmente o adenovírus leva a uma reação de hipersensibilidade, levando a uma ceratite e a formação de infiltrados corneanos, tá? Aqui a gente vê membranas, pseudomembranas espessas. A diferença da pseudomembrana é que quando você remove com cotonete, você remove facilmente. Se sangra, sangra pouco, ao contrário das membranas verdadeiras, que você só consegue remover cirurgicamente, e obviamente sangram muito. Então, o padrão do tratamento é soro fisiológico, ou seja, uma higiene muito rigorosa de mãos, né? Esses pacientes com conjuntivite têm que igual o coronavírus, tem que estar passando álcool gel e lavando as mãos com bastante frequência, né? E principalmente maçanetas, telefones, algumas estruturas de uso social, né? A compressa gelada dá um alívio muito grande no prurido e ajuda a desinchar. O colírio lubrificante também ajuda bastante para tirar a sensação de areia. E a gente lança a mão, geralmente, de colírios de antibiótico combinados com corticoide. Obviamente que a gente tem que ter muita parcimônia em usar colírios de corticoide por causa dos efeitos colaterais dele, dos quais a catarata e o glaucoma são os dois principais. Então, a gente tem que estar muito atento a usar o corticoide durante um tempo como anti-inflamatório, né? E depois suspendê-lo, obviamente. O antibiótico a gente usa, na sua maioria, para evitar uma infecção bacteriana sobreposta, né, à infecção viral, ok? Conjuntivite bacteriana, na sua grande maioria causada por patógenos próprios da flora ocular, e as espécies Staphylo e Strepto são as mais comuns, tá? Geralmente bilateral, elas são autolimitadas na sua maioria, com um período de 10 a 14 dias. Aqui a gente vê muita hiperemia conjuntival e uma secreção mucosa e mucopurulenta abundante, tá? Você vai ver que é uma secreção amarelada, esverdeada, e a secreção realmente é muito proeminente. Pode, de acordo com o patógeno, formar membrana ou até mesmo pseudomembranas, tá? O tratamento, como na conjuntivite viral, é o soro fisiológico, compressas geladas, medidas higiênicas, né? Como o coronavírus, né? E aqui já se faz necessário o colírio antibiótico. A gente inicia geralmente com os colírios padrões, de acordo com a faixa etária. Na criança, geralmente, a gente inicia, né, com a tobramicina, já nos adultos, as quinolonas. Hoje a gente tem quinolonas de terceira e quarta geração, é a base do tratamento. Alguns colegas gostam de associar corticoide, mas sempre estar muito atento, né, ao tempo de uso do corticoide. E a gente tem que pensar também em resistência bacteriana. Se você está usando determinado antibiótico e não está conseguindo uma melhora, para tudo, colhe secreção, faz uma cultura para poder nortear o seu tratamento, ok? Conjuntivite gonocócica, hoje não tanto frequente, mas antigamente era muito frequente. É uma das principais causas de conjuntivite neonatal. E antigamente, né, no parto vaginal, parto normal,
era muito comum a gente ter uma conjuntivite gonocócica. E o gonococcus nada mais é que um diplococo gram-negativo, é uma secreção conjuntival muito proeminente, muco purulento, uma hiperemia muito intensa. A gente pode ter formação de pseudomembrana e até membranas verdadeiras, e chama atenção a adenomegalia proeminente. Você tem um infartamento generalizado, ok? Nós sabemos que o tratamento, a prevenção é um método de CREDE, né? Nos partos normais, vaginais, utiliza-se muito o nitrato de prata ou a iodopovidona, justamente para prevenir essa conjuntivite gonocócica. Lembrar que nem sempre uma criança recém-nascida com conjuntivite é conjuntivite neonatal, seja por gonococcus ou a principal causa, que é a clamídia, pode ser uma conjuntivite química, igual eu falei anteriormente, pelo uso do colírio de nitrato de prata ou iodopovidona. A conjuntivite gonocócica requer um tratamento imediato, porque é muito virulento o gonococcus, ele pode até acometer a córnea, levando até uma perfuração. O soro fisiológico e as medidas higiênicas, né, se fazem necessários, e o colírio antibiótico, bem como o antibiótico sistêmico, é a regra. Então, a gente usa colírios de aminoglicosídeos, né, gentamicina ou bacitracina. Usamos também sistemicamente a cefalotina, que é uma cefalosporina, ou até mesmo penicilina cristalina. Tá bom? No nosso meio hoje, zonas cracolândias, baixo meretrício, você ainda vê alguma coisinha, mas não é tão comum quanto antes. A conjuntivite por clamídia, né, é causada pela Chlamydia trachomatis, é a causa mais comum de conjuntivite neonatal. Ela pode ser uni ou bilateral. Aqui também nós temos uma secreção conjuntival mucopurulenta abundante. A gente tem uma reação folicular importante, são folículos grandes. Voltando na conjuntivite bacteriana, que é uma reação papilar, você não tem papilas tão grandes como na conjuntivite alérgica, mas você tem papilas, tá? Aqui você vê folículos grandes, folículos se assemelham a um vulcão, porque ela tem uma forma cônica e tem uma vascularização central, ao contrário das papilas que parecem paralelepípedos, e os vasos estão ao redor do paralelepípedo. Aqui na conjuntivite por clamídia, você tem uma adenomegalia também proeminente. Muitas vezes ela não é diagnosticada, são aquelas conjuntivites crônicas que se arrastam, podendo durar até 12 meses. Tá? E como eu disse, a causa mais comum de conjuntivite neonatal. Não se esquecer, como muitas doenças que antigamente foram erradicadas estão voltando, a Chlamydia trachomatis também é causa de tracoma. Tá? Então, o tracoma, segundo a Organização Mundial de Saúde, divide em 5 etapas, desde uma reação inflamatória folicular moderada para intensa. Essa reação inflamatória se cicatriza, formando membranas verdadeiras, que podem levar a uma retração palpebral, formação de triquise, que são cílios virados para dentro, que vão danificar essa córnea, levando a opacidades corneanas, ou seja, a perda da transparência da córnea. Como que a gente trata a conjuntivite por clamídia? O padrão ouro é a tetraciclina. Então, a gente lança a mão tanto da pomada de tetraciclina, que deve ser manipulada, como um antibiótico sistêmico, que pode ser a azitromicina ou eritromicina. Aqui nós temos folículos grandes, uma reação inflamatória intensa. Aqui a gente tem uma forma cicatricial, com a formação de uma membrana verdadeira. E esse aqui são nódulos, como se fossem os folículos que dão na região palpebral. Aqui a gente tem na região do limbo, ok? Vamos adiante. Aqui a conjuntivite alérgica, muito comum no nosso meio, pois nós somos um país de clima quente e seco.
ela, na sua grande maioria bilateral, acomete crianças e adultos jovens. Geralmente, os sintomas se iniciam após os 5 anos de idade, ok? Aqui a gente vê um olho vermelho. Só fazendo uma analogia às uveites, nós não vemos a injeção ciliar. Vocês veem que tanto na conjuntivite viral, bacteriana, quanto na alérgica, a vermelhidão ela é mais superficial. Então, aqui você não vê a injeção ciliar das uveites, você não vê esses vasos dilatados na região do limbo. Aqui a gente vê a quemose, que nada mais é que o edema de conjuntiva. Muitas vezes esses pacientes têm edema de pálpebra, e uma das características mais típicas desses pacientes, além do lacrimejamento, da vermelhidão, é o prurido. Então, uma das características importantes da conjuntiva alérgica é o prurido, que leva a criança, na sua maioria, a coçar o olho. A gente sabe que coçar os olhos não é recomendado, porque isso pode levar ao ceratocone, que é a mudança da forma corneana, de uma forma romba a uma forma mais cônica, afilada, ok? Como que a gente trata? A gente trata, né, com compressa gelada, é muito importante, porque alivia o prurido. A gente lança a mão de colírios antihistamínicos, a olopatadina é o principal que a gente usa, tá? Mas eu gosto de associar, além do antihistamínico tópico, o antihistamínico oral, em alguns casos, quando o prurido é muito intenso e os casos são muito importantes. Além do colírio antihistamínico, os colírios de corticosteroides são muito importantes também, porque eles ajudam a encurtar a fase aguda, né? A olopatadina, ela deve ser mantida na fase crônica também. Então, lembrar sempre que os corticoides tópicos, não se esquecer dos efeitos colaterais, que é o aumento da pressão intraocular, podendo levar a um glaucoma, e catarata no seu longo prazo. Aqui a gente vê várias papilas, olha como parece paralelepípedos, olha. Outro ponto importante que você vê papilas gigantes são usuários crônicos de lente de contato. Eles também têm uma conjuntivite papilar gigante. Isso aqui é um sinal, essas papilas gigantes de pacientes crônicos, alérgicos crônicos, né? Que muitas vezes é difícil o tratamento, sendo necessário o uso até de imunomoduladores, como colírios de tacrolimus ou ciclosporina. Esses nódulozinhos nada mais são que papilas na região do limbo, que a gente chama trantas, tá? Então, assim, conjuntivite alérgica é comuníssimo no nosso meio. E a secreção é aquosa. Se a secreção ficar mucopurulenta, é porque houve uma contaminação sobreposta à conjuntivite alérgica. Ok? Para finalizar, o herpes simples, muito comum, primeiro contato durante a infância, nós vamos ter uma reação folicular, vermelhidão, lacrimejamento e dor. Essas lesões eritematosas na pele, geralmente é a prima infecção herpética. E não se esquecer que podemos ter na conjuntivite herpética a formação de uma ceratite, que são esses dendritos em 80% dos casos. A gente tem outras formas, né, de ceratites, esclerites, ceratouveites por herpes, não vem ao caso. A gente não pode se esquecer do herpes como um agente etiológico também, principalmente em crianças, ok? Então, gente, para finalizar, as conjuntivites são importantíssimas, tá? Vocês vão ver isso muito em qualquer ambulatório, seja de pediatria, clínica geral. Lembrar que a secreção é o padrão ouro, né, das conjuntivites. Conjuntivite com secreção mucopurulenta, lembrar de bactéria, entrar com antibiótico. Secreção aquosa ou mucosa, conjuntivite alérgica ou conjuntivite viral, ou se tiver na história queda de qualquer coisa, né? Conjuntivite química. E basicamente é isso. Não melhorou em 48, 72 horas com a medicação que vocês deram, encaminhar para um oftalmologista. Espero que tenha sido interessante aí para vocês, os temas dados, e sucesso na vida profissional de vocês. Grande abraço.
Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.